Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus. Eu tô criando aqui, vou fazer uns vídeos, né? Vamos ver o que dá. Então, hoje eu resolvi gravar contando primeiro a minha vida, para depois começar a cantar, contar essas coisas da nossa Umbanda querida, do Candomblé, quem é, todas as nações. Acho que a gente tá tão dentro assim, segue quase as mesmas doutrinas, e a gente faz tanto assim, minha casa é isso, a casa dos outros é isso. Eu acho que a gente tem que se unir mesmo, mas isso não é um assunto para ser abordado agora. Vou contar um pouco a minha vida. Quem quiser ver, tá aí, vai tá aí, mas não é assim, ó, o chave do canal mesmo. Eu vou estar cantando pontos de Umbanda. Esse vai ser bem mais interessante. E é isso, tenta trazer aqui uma paz, entretenimento para as pessoas, né? Tá passando aí essa temporada agora do coronavírus, aí todo mundo em casa, todo mundo com medo. Mas vai dar tudo certo, confie em Pai Oxalá, confie nos orixás, nas entidades, que vai dar tudo certo e a gente vai passar por mais essa. Todo mundo bem, aqueles que já foi ficar do lado do nosso Pai Oxalá, mas tinha que ir, né? A gente sabe, a gente é dessa doutrina, sabe que nada é por acaso. Então eu vou contar a minha história. Vamos lá. Desde quando minha mãe queria engravidar, ela ia nos médicos e os médicos diziam que ela não podia engravidar. Então ela começou a correr atrás, né? Ficou triste, nossa, sempre quis ter um filho, não vou poder ter um filho e tal. Minha avó e meu avô, eles frequentavam, o meu avô frequentava candomblé. E a minha avó gostava de frequentar Allan Kardec. Então, para nenhum nem outro deixar um triste o outro, eles, um fim de semana, quando tinha toque no candomblé, ia pro candomblé, quando tinha palestra no Allan Kardec, ia no Allan Kardec. Minha mãe, ela nunca gostou muito de candomblé e umbanda, né? E hoje estamos aqui seguindo a Umbanda. Mas tá bom, né? Vamos lá. Aí minha mãe começou, minha avó assim, não, esse médico aí não sabe de nada, tá doido, né? Como assim? Tá bom. Minha avó levou minha mãe lá pro centro de Allan Kardec. Minha mãe ia, via as palestras, tomava o passe e falava com os mentores. Aí falou, né, tocou nesse assunto de que não poderia ter filho, e ela queria, tá? O mentor começou a fazer lá, né, que nem as nossas entidades fazem, os trabalhos deles lá, e falou, não, minha filha, você vai sim ter um filho e tal, bem cabeludo e tal, não é à toa, né, eita, bem cabeludo e tal. Tá bom, passou um tempo, minha mãe continuou frequentando. Até que um dia ela conheceu meu pai e tal, né? Engravidou de mim. Hoje ela não tá junto com meu pai, mas tranquilo. Hoje eu tenho o meu padrasto, que por sinal é muito bom comigo. É um pai, me criou desde pequeno, e então tá ótimo. Nada é por acaso, como eu já citei no começo do vídeo. Ao passar do tempo, seguiu a vida normal, tal, com 6, e eu desde pequeno indo no candomblé e no Allan Kardec também, assim que eu nasci. Desde pequeno eu tive muitos problemas, pneumonia, essas coisas, internado, mas normal, né, acontece. E eu sempre frequentando candomblé e Allan Kardec, candomblé e Allan Kardec. Não me recordo tanto assim, mas eu lembro dos orixás que eu via lá,
no candomblé. Eu ia bastante também na gira dos erês, dos ibejes. Eu ia bastante, gostava muito, tal. Tinha até o que eu gostava mais, que eu sempre conversava com ele sempre falava que estava cuidando de mim. Eu lembro até hoje, o seu Flechinha, erê chamado Flechinha. Gosto de citar, né, as entidades que sempre cuidou muito de mim. Todos sempre cuidaram muito de bem de mim, mas tem alguns que eu guardo dentro do meu coração, né? Vamos lá. Desculpa, pessoal, que eu tô meio nervoso, mas é o primeiro vídeo, eu acredito que vai dar tudo certo. Que algum abençoe. Então, vamos lá. Onde eu tava? No Flechinha. Passou um tempo, meu avô morreu. E minha avó ficou muito mal. Então ela não esqueceu a religião, tudo. Não vai mais até hoje, não vai mais no candomblé, não vai mais na Umbanda, na igreja, no kardecista, não vai mais em lugar nenhum. Mas eu, né, gostava ainda. Aí depois de um ano que meu avô morreu, eu sempre tinha muita dor de cabeça. E ninguém descobriu o que era. Tinha dor de cabeça, às vezes sensação de desmaio e essas coisas. Ia num monte de médico e nada descobria o que era. Ninguém descobria, um monte de médico. Até que um dia, quando eu tinha 7 anos, através de uma tomografia, descobriram que eu tinha um tumor no cérebro. Até hoje, assim, eu tenho as cicatrizes até aqui em cima, aqui, assim, dá pra ver um pouco. Mas comecei a fazer tratamento, minha mãe ficou muito triste, tal. Minha avó sempre... Aí minha avó começou de novo a acender as velhinhas lá e tal. Mas não tinha o que fazer, né? Tava lá, tinha que se cuidar. Comecei a fazer tratamento no Hospital do Câncer. Com 8 anos, fiz a minha primeira cirurgia na cabeça. Minha mãe ficou muito mal e eu não entendia muito bem, mas eu falava pra ela que não precisava ter medo, que os homens de branco eles estavam comigo. Porque eu desde pequeno eu via muito a espiritualidade, né? Via tanto gente do bem quanto gente do mal até. Mas nessa hora eu falava, não precisava se preocupar, que eu via muita gente de branco comigo, cuidando de mim. Não é à toa que eu passei tranquilamente pela cirurgia, foi um sucesso, foi tudo bom. Mas o tumor tinha comprimido, feito uma bola assim, ó, na hipófise. E a hipófise, para quem não sabe, ela é a glândula mãe do nosso corpo, que produz todos os nossos hormônios. Então, eu não tive hormônio mais a partir disso. Hoje eu tomo bastante medicamento para tudo. Até remédio para crescer eu tinha que tomar. Mas aí daqui a pouco eu conto melhor essa parte. Passados 6 meses da primeira cirurgia, outra tomografia. Ainda tinha pedaços de tumor dentro do meu cérebro. E vamos nós de novo para a mesa de cirurgia. Fiquei bem abalado, comecei a crescer mais e vi assim, nossa, meu amigo pode fazer tal coisa e eu não posso. Meus amigos fazem isso e minha mãe tem muito medo de eu bater a cabeça e tal. Tinha as recomendações do médico. Eu sabia que era pro meu bem, mas como você vai falar isso para uma criança de 8, 9 anos, que tá ali com a energia, quer brincar, quer pular isso, e tinha que tomar cuidado, né? Recém saído de cirurgia, 52 pontos na cabeça, tomando um monte de remédio para convulsão, essas coisas. E então minha mãe sempre me resguardou bem. Aí foi a médica ajustando todos os hormônios e tal. Entrei com o hormônio, que é uma injeção todo dia, hormônio do crescimento. Tomando,
sempre fui chacota assim na escola, que sempre fui muito baixinho, sempre até hoje, ó, tenho aparência de criança ainda e eu tenho já 19 anos, gente. Eu esqueci de falar isso. Mas sempre tive bastante assim a cara de criança. Aí, tomando GH depois de 7 anos, eu descobri, fiz outra ressonância e descobri que o tumor tinha voltado, porque ele pode ir e voltar. É benigno, mas ele pode ir e voltar o tumor. Porque você tira ali o tumor, mas se sobrar uma raizinha, um restígio, ele vai voltando. Então já fiz 3 cirurgias. Afetou muito a minha visão. Essa visão direita aqui, eu só tenho 20% dela e a esquerda eu tenho 70%. Eu enxergo razoavelmente. A direita é uma visão morta, eu não tenho muito controle dela, mas a esquerda dá pra mim me virar. Então, vamos lá, eu fui, depois da visão, me deu uma perdida aqui, gente, calma aí. Depois da visão, logo após a cirurgia, a terceira, a última cirurgia, depois de uns 14, 15 dias, uma sexta-feira, eu tava quietinha, moado, meio ruim assim já, e a mãe percebe, né? Ela perguntava o que era, mas eu não sabia. Eu sei que saía um líquido do meu nariz quando eu abaixava a cabeça. Abaixava a cabeça, pingava um líquido branco do meu nariz. Era que tinha aberto, porque a última cirurgia que eu fiz pelo nariz, eles chegaram aqui. Então aqui assim por dentro estava cheio de ponto. E os pontos se abriram e começou a descer um líquido branco quando eu abaixava a cabeça, mas não sabia o que era. Tá bom, minha mãe disse, amanhã, como já era de noite, amanhã a gente vai no médico. Só que esse amanhã não deu muito bom. Na sexta-feira, fui dormir, comi e fui dormir. Umas 3 horas da manhã, uma dor de cabeça muito ruim. Minha mãe fez o que os médicos falavam, deu um remédio lá específico para dor de cabeça e eu voltei a dormir, não conseguia ficar acordado, tava muito fraco. Deu umas 5 horas da manhã, acabei vomitando muito e aí minha mãe me deu um banho e eu fiquei deitado na cama, só que aí a febre começou a subir. Minha mãe disse, era isso aí, era umas 7 horas da manhã. Vou dar alguma coisa pra você comer e a gente vai pro médico. Só que enquanto ela fazia as coisas pra comer, eu fiquei deitado. Pedi pra ir no banheiro, só que já tava delirando, não sabia mais aonde era o banheiro. Aí minha mãe tentou me descer, que eu morava num sobrado, hoje eu moro num apartamento. Morava num sobrado. E aí a minha mãe tentou, vamos descer a escada, vai assim mesmo pro médico. E eu não tinha força para descer a escada, minha mãe e meu pai teve que descer me segurando. Eu fui tentar falar com a minha mãe e minha língua começou a enrolar toda. Aí eles correram pro hospital. Chegando lá, tiveram que colher o líquido da minha coluna, né? Pra saber qual era a bactéria, porque o médico... Assim que me viu, meu médico já falou, é meningite, pode dar isso depois da cirurgia de cabeça, porque como ela fica aberta ali, a cabeça pode entrar qualquer bactéria. É meningite. Disseram, né, eu não lembro mais, não sei se eu tava delirando, se eu tava em coma, e eu estava acordado, disseram que precisaram de 6 homens para me segurar, para tirar o líquido da coluna. Eu não lembro, mas falavam que eu gritava de dor. Eu não lembro de nada disso. Mas disseram que eu tava acordado. Aí, quando eu acordei, fiquei em coma. Isso aconteceu tudo no sábado. Quando eu acordei segunda noite, aí foram lá, perguntaram que dia que era. Eu achava ainda que era sexta à noite, nem lembrava do sábado.
Eu dizia que era sexta-noite e tal, mas não lembrava as outras coisas. Eu lembrava que o meu nome, lembrava minha mãe, lembrava. Só que mesmo assim teve um resguardo, ficou a fono lá, me ensinando a falar, me ensinando a comer. Mas isso aí passou de tranquilo. Fiquei 1 mês e meio internado da meningite. Foi complicado esse mês, 1 mês e meio, não vou falar. Pensa, eu fiquei bem chateado, assim, desacreditei em tudo. Fiquei com depressão. Mas tinha os orixás que eles estavam comigo, né? Aí minha tia e meu tio começou a frequentar. Eles já frequentavam o candomblé, mas começou a frequentar a Umbanda. E eu sabia, conhecia os orixás e tudo, mas não perdi, né? Minha avó parou de ir, meu avô morreu, minha mãe não frequenta, não tinha tanto contato com a minha tia e meu tio, mas quando eu fiquei internado, a minha mãe não podia parar de trabalhar, porque nas férias dela ela ficou comigo na minha cirurgia. E logo após eu tive a meningite. E minha tia estava desempregada. Aí, como ela catou e se ofereceu para ficar comigo. Agradeço de coração minha tia por ter ficado comigo. E aí ela ficou comigo. Aí ela começou a estudar umas apostilas lá enquanto eu estava lá deitado na cama e vi ela falando e tal, e comentando. Chegando lá no terreiro, na gira, ela conversou com a minha mãe de santo hoje. Agradeço muito aos orixás por ter colocado ela no meu caminho. Elisângela. Aí conversou com ela e tal, falou assim, conversa com a nossa preta velha, que é carro-chefe da casa, né? Entidade-chefe da casa. A vó Catarina de Angola. Aí conversou com ela e tal, disse que ia ficar tudo bem. Fizeram as oferendas para o Baluaê, conversaram com o seu Exu Caveira também, meu compadre, que é o Exu da minha mãe de santo, né? Tá, falaram que ia ficar tudo bem e ficou mesmo. Agradeço de coração, não tem preço que pague. E daí começou, né? Só que eu tinha... Até então, quando eu tava só apenas indo, vendo as coisas, tava tranquilo. Mas quando eu comecei... Eu fiquei um tempo, né? Não foi assim, saí do hospital, fui direto pro terreiro. Porque como eu fiz pelo nariz, não podia ter fumaça, fiquei muito mal. Eu fiquei com anemia, precisei tomar sangue, lá fiquei muito debilitado, né? Tipo assim, aconteceu isso em agosto e eu fiquei o ano todo sem ir pra escola, sem fazer nada, só em casa deitado porque eu não tinha força pra nada. Fiquei muito, muito mal mesmo. E aí fiquei esse tempo em casa. Aí no ano seguinte, meu tio e minha tia sempre comentavam muito de como era lá e tal, como era. Aí eu, né, fiquei curioso, queria ir de novo, queria ir. Tá, um belo dia passou, eu fui. Cheguei no terreiro, de manhãzinha, o pessoal tudo arrumando lá, arrumando. Fiquei lá na assistência, tranquilo, né? Só que fazia muito tempo que eu não ia, né? Quando eu ia era pequeno. E foi meio diferente tudo que aconteceu. Quando cheguei lá, tava na assistência, tranquilo. Aí, lá no nosso terreiro, eles tocam pra todos os orixás na abertura, né? Tá, nesse dia eu vi que veio Yansan. Aí, né? Yansan veio. Aí, tipo, eu tava assim na frente, assim, ó. Na primeira banquinha, assim, tranquilo lá. Só que aí veio uma Yansan de uma Iaô do nosso terreiro, né? Que a Yansan dela vinha montado no búfalo. E aí, Yansan veio, mas veio na paulada. Eu falei, meu Deus, ela não vai parar. E eu aí já comecei a ficar com medo, né? Meio que tremendo as pernas.
E ela vindo na direção, né? Quando ela chegou perto da porteira, eu catei, ó, puf, saí correndo também, filho. Falei, Jesus, que é isso? Saí correndo, meio tremendo, saí correndo. Tá bom, fiquei lá, aí depois de um tempo, né, veio minha tia, meu tio, minha mãe de santo. Tá bom. Mas, né, amei tudo que tava acontecendo. Aí foi uma gira de marinheiro, o marinheiro veio falar comigo, assim, você ali, eu aqui, tranquilo, né? Só conversa comigo, tal. Aí daqui a pouco veio seu Exu Caveira. Exu Caveira falou o que tinha pra falar e falou comigo assim, meio de longe, porque ele falava assim, ah, puto, se eu chegar perto de você, você se caga. Eu, tá bom, então fica daí que eu fico daqui, vamos, né, com todo respeito. Tá, passou um tempo, assim, não fui mais. Passou um tempo sem eu ir, mas não era aquilo, né? Tinha medo das entidades, dos orixás ali, mas em casa era escutando ponto, era querendo saber todos os assuntos, estudando, ouvindo ponto. Aí, até que um outro dia eu fui. Aí eu soube meus orixás, né, e tal. Aí quando tocava pra Oxum, eu ficava muito assim, né? Eu sabia já que ela era da minha coroa. Eu ficava muito assim, tremendo, né? Naquela energia, assim. Só que aí, tipo, não queria. Não era a hora, não queria. Isso acho que eu devia ter uns 16 anos. Não queria. Aí ficava lá embaixo na cozinha de santo, até passar a parte dos orixás. Aí quando chegava as entidades já era tranquilo. Ia lá falar com os preto velho e tal. Aí os preto velho disse que na nossa casa, usando Contregum, na nossa casa, porque varia de casa para casa, então eu tô falando da minha. Na nossa casa, de Contregum não incorpora. Não incorpora. Pode sentir energia, mas não incorpora de Contregum na nossa casa. Eu, então, queria, porque queria amar, amo, né, até hoje cantar, catei, fiz um Contregum, eu ganhei um Contregum de um Ogã, que gostava, que eu cantava com ele, aí ele me deu um Contregum, fez e me deu, eu fui, dei pra preta velha da nossa casa cruzar, comecei a usar, nossa, aí eu tava no céu, foi uma maravilha. Ficava cantando lá, conversava com as entidades, tranquilo, fui perdendo medo. Passou um ano e meio e eu te encontrei um, só que aí, eu comecei a sentir as energias, né? Comecei a sentir a energia do meu guia-chefe, seu tranca-ruas. Toda a gira de esquerda, nossa senhora, era um suador, um tremelique, um suador. Até que um dia eu comecei a chorar muito. Aí seu Caveira veio, me deu um abraço, disse, puto, tá chegando a hora. Tá, mas continuava de Contregum. Veio Ogum, numa Iaô, Ogum, me colocou na frente do Congá lá, fez algumas coisas e tirou meu Contregum. Chega, já era agora. E isso já tinha passado um ano e meio. Tirou meu Contregum e falou, fez assim, né, pra me firmar minha cabeça, que ele estava comigo e não ia acontecer nada. Só que eu tinha muito medo de incorporar por conta do meu problema, sabe? Porque eu achava que eu ia passar mal, por causa da energia, que era forte. Um monte de boboseira na minha cabeça. Tinha medo por causa disso, achava que ia cair e tal. Aí muitas entidades falavam comigo, muitas. Mas, né, primordial. Teve uma gira de Exu fechada, um recolhimento de um filho. Uma gira de Exu fechada, né? Levantar Exu pro filho se recolher pro Bori. Aí, nossa, lotado Exu, pombogira, a fogueira lá no meio e o catabaque comendo. E aí, o médico que ia se recolher trabalha com Exu veludo. E é um Exu que, nossa,
que eu guardo no coração também. Sempre me ajudou muito, sempre que eu precisei, tinha a palavra certa para me dar na hora certa. E até hoje eu amo Exu Veludo de coração. Me ajudou muito. E aí o Exu Veludo era a festa dele, pro recolhimento dele. E ele dava uma volta assim na roda e dava uma gargalhada na minha cara. E assim por dentro de mim já queimando, que assim, queimando assim por dentro de mim. Ele dava uma volta e vinha, dava uma gargalhada, me dava um abraço. Vinha, me dava uma volta, uma gargalhada, um abraço. Teve uma hora que ele me deu um abraço assim, me segurou. Meu Deus. Quando ele soltou, aí o bicho pegou fogo. E eu já sabia, né? Porque antes de tudo isso, eu sonhava muito com o Exu. Sonhava muito, muito, muito. Toda noite praticamente sonhava com o Exu se mostrando mesmo pra mim. E aí teve um dia que apareceu até assim, ele, uma guia pediu pra mim fazer a guia do jeito que era. Eu fiz e levei pra Preta Velha do nosso terreiro lá, a avó Catarina, né? O guia-chefe do nosso terreiro. Mostrei, falei que tudo que estava acontecendo. E aí ela disse, meu filho, é seu Exu que tá se mostrando, ele é seu guia-chefe. Ele vai ser o que vai vir primeiro para depois as outras entidades virem. O nome dele é Tranca-Rua. Tá bom. Aí passou um tempo, ainda continuei usando o Contregum, porque eu tinha muito medo. Aí nessa recolhimento de Exu pro Bori, não teve jeito. O Exu Veludo ficou chamando. Eu tirei meu Contregum, aí ele me levou pro Caveira e falou pro Caveira, faz as honras. É filho seu, faz as honras. Aí me levou lá pra frente do atabaque, isso no campo aberto, que é onde o nosso terreiro é uma chácara. Aí tinha a fogueira lá, todos os Exu em volta, e aí o couro comendo, aí o Exu Caveira olhou, canta pra Tranca-Rua. Aí começou a sopra, bafora o charuto pra um lado, bafora pro outro, bafora pra um lado, e eu ficando tonto. E ele me rodava e eu tonto. Mas não chegou a vir definitivo o seu Tranca-Ruas. Só ficou mais na energia, mas muito forte. Passado um tempo, né? No próximo trabalho a gente tem gira no sábado e gira de desenvolvimento no domingo só para os filhos. Como lá é grande, dorme todos os filhos lá na chácara e no dia seguinte tem a cura de manhã e o trabalho de desenvolvimento à tarde. E aí é a baiana que vem fazer o trabalho de desenvolvimento, a baiana da minha Maria Bonita, minha madrinha, ela que me batizou, junto com o meu padrinho Logan Victor. E foi um dia muito especial, muito lindo. A única e primeira vez que minha mãe foi no terreiro, minha mãe de sangue, né? Porque ela não gosta. No começo foi meio difícil pra mim, pra ela aceitar a minha religião, assim, ela não gostava muito. Mas depois de um tempo ela aceitou, viu que não tinha mais jeito, que o santo era o meu amor, que melhorou muito, eu tava muito depressivo e depois eu entrei de cabeça mesmo pra religião, melhorou muito, hoje eu sou outra pessoa. O santo faz isso com a gente, né? Aí era gira de desenvolvimento, aí eu olhei para um baiano, todo mundo lá assim, rodando, sentindo energia e eu lá só cantando. E eu, putz, gente, agora que eu quero, por que ninguém me chama agora, né? Aí eu olhei pro baiano assim que tava do meu lado e perguntei assim, eu posso sentir também? Aí já tava acabando até a gira de desenvolvimento. Eu olhei assim, tá acabando já, eu posso sentir também? Aí ele falou assim, bem alto no terreiro, Maria Bonita, tem um sabiá querendo aprender a cantar. Aí ela falou assim, calma aí que a gente, espera aí, né, que a gente já conversa. Aí o baiano me levou pra frente do congá. Aí a Maria Bonita falou assim, só que
eu tô indo me embora porque não é a gente que vai fazer isso. Aí eu já, meu Deus, né? Meu coração acelerou assim. Até que o baiano foi embora. E o baiano do médico foi embora e veio o seu Exu Tiriri, que ele trabalhava. E minha mãe, minha madrinha Maria Bonita foi embora e veio o Exu Caveira. Aí começou. Um assopra de um lado, assopra do outro, joga marafo no meu pé e eu tonto e cantando e cantando. Do nada acaba a força, fica tudo escuro, só as luzes da vela e cantando e cantando. Aí eu comecei a tremer, aquela gargalhada querendo sair, aquele assim. Daqui a pouco o Exu Caveira me pegou assim, ó, pelo peito, assim, ó, a mão na frente, outra atrás, me arrastou no terreiro todo e aí, pimba. Foi a primeira vez que seu Tranca-Ruas veio, na gira de desenvolvimento. Foi a primeira vez que ele veio. Foi assim. E aí deu sequência para as outras entidades que a gente pode contar em outros vídeos. Então é isso, galerinha. Essa é a minha história de vida que eu contei resumidamente para vocês, mas foi assim que tudo ocorreu até hoje, meus 19 anos, e eu quero que vocês, se puder, me acompanhem aí. Eu vou tá cantando para vocês bastante ponto nesse canal. Eu vou tá, se puder, um dia mostrando meu dia a dia, né? Mostrando também meu dia a dia no terreiro. Se um dia a minha IA me permitir, eu mostro os afazeres do começo do dia, assim, algumas coisas. Faço um vlogzinho assim. Vou contando também a minha incorporação. Claro, né? Eu vou gravando o vídeo assim que der. Acho que vai dar mais uns fins de semana, porque na semana eu trabalho. Só não tô trabalhando hoje por causa do coronavírus. Mas eu desejo a todos que Pai Oxalá abençoe vocês, que os orixás ajudem, dê para vocês o que for de merecimento, o que todo mundo tá precisando aí. Tá precisando de saúde, todo mundo precisa agora nessa época, né? Esse vírus que atrapalhou aí, atrapalhou nossas casas, teve que parar, mas se Deus quiser tudo logo logo vai voltar ao normal. E eu peço também para vocês, se puder, né, ajudar o canal aí, vamos divulgar a nossa Umbanda, vamos fortalecer cada vez mais. Um grande beijo, que os orixás abençoem você. E é isso aí, deixa o curtir lá e compartilhe o vídeo. E não esqueça de inscrever no canal e como que é? Assina o sininho lá pra não perder nenhuma notificação. É isso, gente.